Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial, começando mais uma semana, né? Ontem se celebrou, foi celebrado o Dia dos Pais, muita homenagem nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Um dia diferente para todos nós que carregamos essa missão. Bom, eu aproveito para falar sobre a vacinação da Covid-19. Hoje e amanhã, a programação de vacinação contra a Covid-19 é destinada para pessoas com 25 anos de idade que ainda não tomaram a primeira dose. A nossa abordagem de hoje eu falo sobre os principais assuntos que têm ocupado a mídia, como por exemplo as Olimpíadas de Tóquio, que se encerraram ontem, a Covid-19 e o voto auditável. Bom, meus amigos, o Brasil é um país continental povoado por pessoas em regiões distintamente diferentes. As pessoas carregam formação, visão e pontos de vista diferentes sobre os mais variados assuntos. Mas qual o nível de relevância e qual a correlação entre Covid-19, Olimpíada e voto auditável? E como separar uma coisa da outra nesse contexto atual? Um contexto complexo e dramático. Depois da apresentação de nossos patrocinadores, eu apresento essa análise para a sua reflexão. Design, tecnologia, sofisticação. Um novo conceito, um espaço fitness para o seu condomínio. Matrix, o padrão que o seu condomínio merece. Think the best. Think Matrix. Think Matrix. Com a pandemia e as coisas caminhando ainda devagar, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim, tudo que você precisa num só lugar, produtos, serviços e manutenção, sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, na nossa abordagem de hoje eu trago uma reflexão sobre as Olimpíadas encerradas ontem, as Olimpíadas de Tóquio, a Covid-19 e o voto auditável. Eu observo que há uma certa complexidade para se entender o Brasil. Eu tenho minhas dúvidas se ainda existe sentimento de civismo, patriotismo, amor à bandeira, cantar o hino nacional, coisas que eram comuns no passado em algumas escolas, e eu vivenciei isso, Os alunos eram obrigados a cantar o hino nacional antes de entrar na sala de aula,
Isso há muitos anos atrás. Hoje, naturalmente, está fora de moda. Imagino que nenhuma instituição de ensino adota esse modelo de conscientização, de civismo. O Brasil mudou e vem mudando visceralmente a forma de lidar com as instituições e a forma de tratar o seu cidadão. O cidadão, nesse momento, ele não sabe nem se ele é brasileiro, né? Na realidade, há uma crise institucional, há uma crise política e há uma crise social. Aliás, as crises políticas e sociais são crônicas. Viveremos sempre com elas, elas estarão sempre ao nosso lado. Ninguém se entende na realidade, né? Cada um busca seus próprios interesses e a ideia de coletividade, altruísmo, fraternidade, democracia, aos poucos vem perdendo sentido, se já não foi perdido. A grande verdade, meus amigos, é que no momento vivemos simultaneamente com 3 acontecimentos que têm feito parte do nosso dia a dia. As repercussões relacionadas às Olimpíadas de Tóquio, encerradas ontem, a crise política e a Covid-19. O cenário é dramático e desafiador porque temos que separar cada uma dessas situações e colocar no nosso cérebro de forma compartimentada, né? Se juntar tudo, se juntar as peças, cria-se confusão no processo de fusão das sinapses e fica difícil compreender o Brasil e tudo isso junto no momento atual. Porque se a gente examinar a importância de cada um desses eventos de forma separada em nossas vidas, a gente precisa colocar na balança e julgar qual o valor que cada um desses eventos tem ou representa para todos nós no sentido de nação e de forma individual como cidadão, levando em conta a realidade que estamos vivendo agora. Se a gente fizer uma alta análise e buscar onde estaria a correlação com a Covid-19, o resultado das Olimpíadas e a crise política, isso representa, meus amigos, um exercício deveras deprimente, porque nesse momento dramático de gente morrendo de Covid, muitas pessoas tentando se livrar da doença nos hospitais e outras ansiosas para se vacinar, parece que tudo isso nem está acontecendo no Brasil. Parece até ser uma questão distante da realidade que estamos vivendo. E aí, nesse contexto, surge uma outra questão que atropela tudo relacionado à Covid-19. Fala-se, nesse momento, no cenário político em mudança no processo de votação. Fala-se no voto auditável. Nome até bonito, pomposo, passa até uma ideia de austeridade, seriedade. E, nesse sentido, nota-se uma guerra partidária dos que apoiam e dos que são contra essa mudança no modelo de votação. Nesse contexto, o mais relevante nesses acontecimentos simultâneos que estamos vivendo é saber o que o cidadão brasileiro ganha com tudo isso. Acho, inclusive, um contrassenso, uma situação incongruente, confusa, que tenta, de algum modo, imbecilizar o cidadão com fatos e situações que, nesse momento, não mudam nada na vida de ninguém. Aliás, só faz entorpecer. Porque se a gente tivesse que fazer novamente uma outra autoanálise e ter que examinar esses eventos, a gente teria que buscar respostas, no mínimo sensatas, que pudessem nos convencer sobre a importância desses eventos em nossas vidas. Exatamente nesse momento de crise sanitária, falta de vacina para atender a população, além do desarranjo empresarial com a constatação de empresas fechadas e muita gente desempregada. Mesmo que tenha existido algum grau de relevância na realização dos Jogos Olímpicos, nesse momento que estamos vivendo, imagino que os atletas brasileiros, aqueles que conseguiram ganhar alguma medalha, eles devem ter consciência e saber que essa vitória carrega uma representação muito mais individual do que coletiva. Porque, a bem da verdade, meus amigos, não muda nada na vida dos sertanejos que estão sem água e sem comida em muitas regiões do Nordeste. Não muda nada também na legião de cidadãos desempregados espalhados pelo Brasil, muito menos para quem está vivendo o drama de combater a Covid-19 e ainda aqueles que tiveram que fechar as portas de suas empresas por conta da pandemia. Agora, se a gente tiver que olhar as coisas friamente, o mais grave nesse contexto de patriotismo às avessas é ver que, apesar de tudo isso, todos nós temos assistido a economia mudar da noite para o dia, os preços dos itens básicos da cesta básica sendo reajustados e nos forçando a pagar bem mais, além dos impostos caros. Tudo isso, meus amigos, sem falar
nos constantes aumentos da gasolina, do gás e da conta de energia. E aí, meus amigos, dentro desse contexto de patriotismo, aparece o lobby do voto auditável. É como se o Brasil estivesse funcionando às mil maravilhas e de repente esse dispositivo disseminado por uma onda de cidadãos intitulados patriotas estivesse mostrando aos demais que não compreender a importância do voto auditável significaria dizer que o Brasil estaria sob uma iminente ameaça, uma ameaça do ponto de vista institucional. Não obstante, meus amigos, ao observar tudo isso e examinar de forma prática, o que mudaria na vida do cidadão ter que aceitar esse modelo de votação? Será que com o voto supostamente auditável teríamos mudança na forma dos políticos se preocupar com o Brasil? Eles seriam mais sérios, mais honestos? Acabaria a corrupção? O Brasil seria tratado de forma diferente? Quem se beneficiaria com essa mudança do voto auditável? O povo brasileiro? Se sim, cabe uma outra questão. Com essa mudança, as pessoas saberiam também como votar, votariam melhor, com mais consciência, com mais sabedoria, escolheriam melhor os seus representantes e os parlamentos seriam diferentes? Bom, na verdade, tudo parece muito mais um jogo de cena do que uma questão voltada para conscientizar o cidadão sobre um mecanismo que, de forma prática, não traria alteração alguma na forma que o Brasil é tratado. Naturalmente, meus amigos, há uma complexidade no sentido de tentar compreender tudo isso. É um Brasil cada vez mais distante de tudo e de todos. Um Brasil que não se preocupa em entender e atender às necessidades do cidadão. São quase sempre ludibriados porque, em sua maioria, não conseguem entender o que está por trás de cada ação política. Para quem vive de política partidária, há sempre uma saída, há sempre um discurso bem montado, bem elaborado para violentar a inocência dos inocentes. Mesmo que haja alguma redundância nesse contexto, nas minhas palavras, meus amigos, a bem da verdade, esse é o cenário que temos vivido. Não importa se uma parte da população está preocupada com a pandemia, com o resultado das Olimpíadas ou com o que é mostrado na televisão. Parece que a questão política está sempre acima de tudo e de todos, inclusive acima da mortandade de pessoas provocada pela Covid-19. A impressão que eu tenho, meus amigos, é que os políticos vão precisar muito em breve fazer um treinamento para aprender a se aproximar do Brasil e a aprender a se aproximar do povo brasileiro. E o povo, por sua vez, precisará fazer um treinamento para entender o sentido do voto, independente desse voto ser auditável ou não. É a nossa realidade, é o nosso Brasil, lamentavelmente. Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando uma semana em paz, tranquila para todos. Volto na quarta-feira com mais uma edição. Um grande abraço e até lá.